Eu tenho visto a diferença de cultura, né? Entre aqui e o Brasil. Eu gostaria de comentar com vocês. Por exemplo, posto de gasolina aqui não tem frentista para colocar gasolina. Nós aqui descemos o carro, botamos o cartão e abastecemos o carro e vamos embora. Quer calibrar o pneu, você para lá no lugar, bota uma moedinha e calibra o pneu. Quer lavrar o carro, paga, observa, né? Tudo paga. Vai, lava o carro, depois tem um aspirador de pó ligado lá, você vai e passa o aspirador. Então é da cultura do americano. Eles não têm assim ninguém para poder fazer isso. Você pode pagar para fazer, eles chamam detail. Você pagar alguém para poder lavar o carro à mão e depois passar uma cera e tal. Existe isso, mas a maioria deles você é que faz tudo. Outra coisa também, no Brasil é muito assim. Se você tem uma esquina e tem um restaurante, um McDonald's, por exemplo, do outro lado o cara vai montar um restaurante muito longe de lá. Aqui não. Aqui tem uma esquina que tem um McDonald's, do outro lado tem um Burger King, do outro lado tem um Wendy's, do outro lado tem o Chicken Filé, e um do lado do outro. Por quê? Porque você chega hoje, olha para um lado, para o outro e fala: não, eu quero hoje comer um Chicken Filé. Ah não, hoje eu estou a fim de comer um McDonald's, sei lá, o nome de um sanduíche qualquer. Igreja, você pega uma igreja aqui, você vê uma igreja numa esquina e outra igreja na outra esquina, do lado da rua, em frente quase. Eles não têm medo de abrir uma igreja, porque existem as denominações. Você vai numa igreja, se você gosta você fica, se você não gosta você vai para outra. Então não existe medo de, não, eu vou montar aqui porque senão o fulano vai pegar todo mundo da minha igreja e vai tirar. Então você vê igrejas longe, tem uma igreja no bairro tal e outra no outro bairro. Então é muito comum você ter igrejas uma de frente para outra aqui. Então existem muitas coisas que a gente faz, né, que tem aqui na América, que normalmente não tem no Brasil, até na própria Europa também. A gente tentou procurar Uber na Europa, não tem quase lugar nenhum. Você tem que pegar táxi mesmo. Aqui tem muito Uber também. Aqui não tem táxi, raramente você vê um táxi aqui. Estou falando de Atlanta, né? Existe táxi, por exemplo, para os mexicanos que não tem carro. Eles usam um táxi normalmente para fazer compra e tudo. Hoje já está usando mais o Uber, né? Outra coisa, eles moram sempre perto do comércio. Se, por exemplo, você tem na região onde é que eu moro, tem um comércio muito grande. Então a maioria dos funcionários lá moram ali perto, para poder não ter que ter carro, porque aqui também não tem ônibus. Os ônibus aqui são todos aqueles pouquinhos que legam da ponta do metrô até anda numa região do ponto final do metrô ou das estações do metrô. Então são muito pouco os ônibus que tem aqui. Não existe, raramente. Se tem, ele passa de hora em hora ou de 2 em 2 horas. É muito pouco, porque a maioria aqui tem carro. No centro da cidade, onde tem metrô, as pessoas não têm carro. Eles usam o metrô para ir para o trabalho, usam o metrô para ir para outro lugar, tem sempre um comércio perto.
Então eu conheço muita gente que não tem carro aqui. Preferem não ter carro porque são despesas de aluguel, de prestação, de estacionamento, de seguro. Então eles preferem não ter carro do que... Então a gente percebe a cultura, tanto estou comparando com o brasileiro e aqui não se arruma quase nada. Se estragou sua televisão, você joga fora e compra outra. Infelizmente, não é para... Raramente você manda, a não ser que esteja na garantia e tal, mas se já é uma coisa mais velha que passou da garantia, eu não conheço nenhum lugar que arrume televisão, que arrume rádio, que arrume alguma coisa. Com uma facilidade, as coisas não são caras, estragou, você joga fora e compra outra. Então são culturas, óbvio, mas aqui no Brasil o salário é menor. Não, mas existem pessoas que ganham pouco também aqui. Existem pessoas que ganham razoável, ganham bem, mas a inflação é muito pequena, né? Você quer comprar uma coisa, existe um negócio chamado layaway, que você não tem crédito, você vai lá e paga quer comprar uma televisão, você vai e paga lá $50 hoje, aí semana que vem você paga 20 e vão creditando aquilo para você, e depois no final você pega o bem que você pagou. Chama layaway, é um financiamento antes de você pegar. Você, por exemplo, há tanta coisa, outra coisa que eu estava pensando também, eu quando limpava a casa aqui com minha esposa, eu aprendi isso de um judeu que eu trabalhava, e ele me ensinou o seguinte: olha, no seu país limpar a casa pode ser um subemprego, mas aqui eu só emprego profissional. Se você é profissional, eu vou te empregar. E a partir daquele momento eu passei a ser profissional de limpeza de casa. Nós limpamos casa há muitos anos. Para mim, não me arrependo, gostava de fazer aquilo, né? Porque você limpava a casa no inverno, estava tudo quente lá dentro, né, da casa com o heater ligado, no verão ar-condicionado ligado, você não precisava de estar no tempo. Mas ele falou: você tem que ser profissional. E ele mexia com construção de casa, e ele me contratava para limpar a janela. As janelas, eles pintavam as janelas assim com tudo, eles pintavam, e eu ia lá raspando as janelas, e eram $10 cada janela para raspar. Então eu comprei uma casa aí no Brasil com parte desse dinheiro, porque eu limpava a casa durante o dia e à tarde eu ia para lá limpar a janela. Eram casas com 110 janelas, 115 janelas. Se era uma porta grande era 10, se era uma janelinha pequena era 10. Então eu ganhava $1.000, $1.200, $1.300 por casa. Isso fora a limpeza de casa, que a gente cobrava em torno de $150, $170 por casa. E nós limpávamos 5, 6 casas por dia. Então, graças a isso, esse trabalho que no Brasil é subemprego, aqui você tem que ser profissional. As pessoas te dão a chave da casa, te dão um alarme da casa, você entra, trabalha, o seu cheque está lá em cima da mesa. Quando você chega, sempre está o cheque. Se não tiver, normalmente a gente não faz a casa. Tudo combinado. Olha, não limpo isso, não limpo aquilo, não limpo rodapé, não limpo janela, não limpo dentro da geladeira. Se quer limpar, é extra. Então você deixa o cheque extra e a gente limpa. Mas é tudo profissional. Na verdade, nós não somos subemprego limpando casa aqui. É difícil? É. Mas é um negócio prazeroso. Eu nunca saí para limpar a casa reclamando: meu Deus, eu tenho que limpar a casa, subemprego. No Brasil eu não fazia isso. Pelo contrário, eu dava graças a Deus, Senhor, graças a Deus, porque eu tenho esse trabalho e nós estamos sustentando a nossa família e criando nossas rendas, né? Então é só deixando isso para você ver a diferença.